Bom, nós estamos começando uma série nova de mensagens com o tema Ringue Virtual, lutando através do teclado. É um tema atual porque, infelizmente, o que a gente percebe dentro da nossa cultura e principalmente no ambiente virtual é um verdadeiro ringue e uma verdadeira luta. A gente começa a olhar para o comportamento humano nas redes sociais e a gente avalia o quão mal das pernas anda a nossa sociedade, não é verdade? Agora, para introduzir esta série, eu quero dizer que ela não só se refere ao comportamento da internet ou aquelas pessoas que usam constantemente a internet, mas esse ambiente hostil que nós vivemos nas redes sociais, na verdade, são um extrato do comportamento humano. Quero te chocar com isso, mas o que a gente vê na internet é a demonstração prática do que o ser humano é capaz. Por quê? Porque nosso comportamento virtual, ele não está desassociado da vida real. Embora a internet, no meu entendimento, seja um amplificador, ela amplifica coisas boas. Um exemplo disso talvez seja o fato da gente estar conversando lá em casa, pela internet, mobilizações, tecnologia, entretenimento, funcionalidade, facilidades, mas ela também potencializa coisas ruins, coisas más, principalmente daquilo que demonstra o que nós somos enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então não se choque, quando a gente olha para esse ambiente assustador, nós vemos na verdade o ser humano expondo o pior da sua natureza. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão, de que essa vida virtual, ela não está desconectada da vida real. Talvez essa seja uma das piores mentiras dos dias atuais, é achar que a virtualidade está desconectada daquilo que nós somos, por uma série de aspectos, pela vida aparente, em querer mostrar alguma coisa que nós não somos, também por esse desejo de querer usar a rede, usar as plataformas para agredir, para discutir, para debater. Isso tudo tem um elo, tem uma conexão, um fio que nos conecta àquilo que nós somos. E hoje eu queria falar especialmente sobre agressões virtuais nesse ambiente que chama-se ringue virtual. E aí ler com você o texto de Mateus capítulo 12, do versículo 33 ao versículo 37. Antes da gente ler esse texto, entender o contexto. O capítulo 12 de Mateus inicia-se logo com uma polêmica. A gente percebe que em todo o capítulo 12, Jesus é perseguido, literalmente, por um grupo de religiosos críticos, que estavam ali no seu pé, olhando para aquilo que ele fazia e esperando que Jesus desse o quê? Uma pisada na bola, falasse alguma besteira, falasse alguma blasfêmia, alguma atitude que pudesse condenar Jesus. Então esse grupo, ele é constante nesse capítulo. Jesus, por exemplo, ele cura um homem, as pessoas vão lá, questionam o porquê Jesus curou no sábado. Jesus dá de comer aos seus discípulos, permite que eles vão lá colher milhos. Os religiosos vão atrás de Jesus e questionam por que Jesus permitiu aquilo num sábado. Jesus expulsa o espírito que estava atormentando um homem cego e surdo, e esses críticos vão dizer o seguinte: olha, esse é um espírito maligno, na verdade é Beelzebu. Constantemente nesse capítulo, uma atitude de Jesus era sucedida de um grupo de pessoas que estavam ali para avaliá-lo, para persegui-lo. E aí é nesse contexto que Jesus diz isso aqui. Ele está direcionando essa palavra para esse grupo de críticos, para esses grupos religiosos que estavam ali apenas para demonstrar o quê? O seu senso crítico. Estavam ali apenas para discutir publicamente suas opiniões e ideias religiosas. Aliás, era um hábito da época você discutir coisas em público. A religião era um dos temas centrais. E esse público estava ali atento, comentaristas, olhando para aquilo que Jesus poderia fazer, de errado ou não. E aí Jesus, na altura, de uma forma até pacienciosa, vai aguentando, mas aqui ele abre a palavra, ele é ríspido, com verdade, e diz o seguinte:
tornem a árvore boa, o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas próprias palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Quando a gente olha para esse grupo de religiosos que está ali em volta de Jesus, nós podemos até dizer que eles eram alguns stalkers da época. Quem conhece essa linguagem virtual sabe o que é um stalker. Stalker é aquele perseguidor, aquela pessoa que entra no seu perfil para ver o que você está fazendo, para criticar, para que de alguma forma possa saber dos detalhes. Esses grupos de religiosos eram stalkers. Literalmente a gente pode fazer essa conexão, porque estavam em torno de Jesus, esperando qualquer vacilo. E aqui talvez nós temos a primeira consideração do texto. Se a gente olhar para o contexto de Jesus e para o nosso contexto, há um paralelo entre a época de Jesus e os dias atuais. Essa é a primeira consideração. Assim como na época de Jesus e em seu entorno havia um ambiente hostil de discussão e agressão, a internet também se tornou um local de perseguição e embate. A gente olha, talvez, para os textos bíblicos e para esse contexto, a gente percebe que o comportamento humano tem como tendência essa acidez. Agora, a internet como potência vai amplificar aquilo que é mal em nós e trazendo-nos algumas falsas sensações e compreensões. Por exemplo, a primeira delas é que a internet se tornou a espada dos covardes. A gente acha que no ambiente virtual a gente pode se sentir mais valente e corajoso. Não é verdade? Todo mundo é corajoso através de um teclado, através de um celular. Nós somos capazes de dizer as maiores barbaridades, afrontar qualquer pessoa no mundo virtual, agredir, ofender. A segunda coisa é que a internet nos dá a falsa sensação de anonimato e impunidade. A gente se esconde através de uma plataforma de interface, um notebook, um computador, um tablet, um celular, e a gente acha que isso nos dá uma falsa sensação de o quê? De anonimato e de impunidade. Algum tempo atrás, estava conversando com uma pessoa da comunidade que trabalha na área de segurança, ele falou, cara, uma das coisas interessantes é que quando você aborda uma pessoa que cometeu um crime digital, são pessoas comuns, são pessoas que acham que nunca seriam pegas, e que podem demonstrar tudo aquilo que tem de pior nelas, porque elas estão atrás do anonimato. E aqui eu me lembrei de uma história lá da minha infância. Eu morava numa rua que era uma descida, tinha um muro muito alto, a gente roubava algumas mamonas do vizinho, pegava um saco de mamonas, ficávamos atrás do muro, jogando nas pessoas que a gente conhecia, claro. Pá, a pessoa olhava, procurava, cadê? E a gente lá atrás do muro jogando mamona. Ninguém nos pegaria, até que um dia, uma funcionária do vizinho viu a gente atrás do muro jogando mamona e a casa caiu. Chegamos em casa, apanhamos, castigo. Por quê? Aquele muro nos dava a sensação de que nunca ninguém iria nos descobrir. Alguns chegavam até a pensar que aquilo era uma assombração. Mamonas voando, né? Mamonas assassinas, entendeu? Mais ou menos assim. Essas mamonas vindo na nossa direção, na direção das pessoas que andavam ali. Essa sensação de anonimato, de impunidade, faz com que a gente se torne esse agressor, esse cara valente, essa pessoa corajosa. Agora, há um outro aspecto, talvez, que vai nos dar uma compreensão exata do que acontece no ambiente virtual, é o fato que nós nos sentimos seguros, porque não há o constrangimento da presença da pessoa. É fato. Eu sou capaz de dizer várias coisas que eu não seria capaz de dizer na frente dela, com a presença física, real. Por isso que a avaliação é importante. O que você fala na internet, você teria a coragem de dizer face a face para uma pessoa?
olhando no olho dela e verbalizando o que você digita? Então, como eu não tenho a pessoa perto, eu consigo virtualizar melhor. Acontece comigo, como uma pessoa falha, acontece com você, acontece numa discussão de casal através do WhatsApp, acontece num grupo de família. Meu Deus, como o grupo de família tem treta, não é verdade? Aquele pessoal do Titãs tem que recompor aquela canção e colocar os grupos de WhatsApp ali. Por quê? Porque na internet nós não estamos vendo a pessoa e nós temos muito mais capacidade de feri-la. A presença da pessoa não nos inibe ali. Então a gente, o que faz? A gente fala, a gente agride, a gente põe para fora. Por isso, talvez um conselho diante dessa realidade é o fato de que você não deve dizer nada no ambiente virtual que você não diria na frente de uma pessoa, olhando nos olhos dela. Se você não consegue, nós temos aqui um problema. E essa reflexão, ela vai se agravar, essa insensibilidade por não ter o constrangimento da pessoa, é porque nós nos tornamos agressivos. Nós agredimos, nós ferimos, e aí surgiram algumas palavras habituais no ambiente virtual que nós não diríamos face a face. Para dar um melhor exemplo disso, que eu estou dizendo, de nós não nos constrangermos, porque a pessoa não está ali, é que a gente usou algumas palavras, ou usa algumas palavras bem habituais no ambiente virtual. Não fique chocado. Imbecil, idiota, alienado, burro, babaca, chato, nojento, e uma das mais famosas, canalha. Eu fico me pensando e refletindo, se eu teria coragem de dizer um desses predicados na frente de uma pessoa, esse meu tamanho que eu tenho. Não, mas na internet eu consigo. Eu consigo vomitar, eu consigo... Gente, e eu sei que talvez o seu olhar, nós vamos falar sobre isso, sobre polarização, alguns estão olhando o meu discurso, tentando me encaixar em esquerda e direita. Esquece isso. Eu estou falando sobre humanidade, sobre comportamento e como a Bíblia coloca o ser humano. Não tente me colocar nesse rótulo. Eu não estou dizendo nem de A e nem de B. Eu estou dizendo que nenhuma agressão virtual que gere desrespeito, que gere ofensa, pode vir de algum motivo, de alguma razão. Você pode estar indignado, como eu estou, você pode estar revoltado, pode ser um revide, mas nenhum desses motivos justifica agressões, palavras que você não diria na presença da pessoa. Eu quero até fazer uma correção aqui, daquilo que eu disse de manhã, conversando com alguns amigos. Eu disse que eu tenho dificuldade de encontrar pessoas que mudaram de opinião depois que foram ofendidas ou que trocaram ofensas. Porque quando a gente começa a discutir, o que mais vale na discussão é ganhar a discussão do que o próprio entendimento e a causa da discussão. Então, se você conhece alguém que foi ofendido como imbecil, canalha, idiota e mudou de ideia, me apresenta. Porque isso enrijece o diálogo. Quando a gente olha para isso, a gente vê que nessa luta não há vitoriosos. Todos nós perdemos. A humanidade, o diálogo, a comunicação perde quando entra a agressão. Você pode se manifestar, você pode opinar, você pode se posicionar, mas quando você passa o limite para o desrespeito, para a agressão, todos nós perdemos. Eu fiz aqui uma paráfrase de um ditado chinês, muito conhecido, que diz que você é senhor das palavras que pensa e escravo das que fala. Eu fiz uma paráfrase, uma tradução livre, que diz o seguinte: você é senhor das palavras que pensa e escravo das que digita. Olha só o que Jesus diz no final do versículo: porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Você é senhor das palavras que pensa e escravo das palavras que digita. Há um estudioso do comportamento humano no ambiente virtual que diz o seguinte: agressão é a resposta de quem não tem razão. E isso mexe com o nosso princípio de achar que sabemos alguma coisa. E quando eu falo agressão, eu não me refiro só ao fato da discussão política. Eu me refiro a qualquer tipo de diálogo, a qualquer tipo de comunicação que vá sempre se exceder
à agressão. Isso é muito comum num relacionamento conjugal, isso é muito comum num relacionamento de pais com filhos, agressões verbais, agressões virtuais, como um instrumento para ferir o outro. Se nós passamos esse limite, nós não estamos de fato compreendendo o que Jesus quer nos ensinar nesse texto. E aqui nós temos a segunda consideração. O texto nos faz considerar que Jesus está dizendo que não há uma desassociação daquilo que falamos e daquilo que nós somos. Jesus está indo aqui num ponto central, chamado coerência. Ele está colocando os grupos religiosos na parede, dizendo o seguinte: é preciso coerência no discurso, principalmente porque a boca vai exteriorizar aquilo que está dentro do nosso coração. E alguns estudiosos que traduziram essa expressão cheio, sugerem a palavra contaminado. A boca fala daquilo que o coração está contaminado. Isso deve nos assustar. Jesus está colocando um diagnóstico de que aquilo que falamos, ou como nós nos comunicamos com o mundo exterior, nós colocamos para fora, vou usar novamente essa palavra, um extrato, uma demonstração do que há dentro do nosso coração. É isso que o Evangelho nos diz, que a nossa natureza reflete naquilo que nós somos, naquilo que fazemos e naquilo que nós falamos. Olhando para esse texto, eu fiz uma outra paráfrase. Minha tradução livre, eu vi que outras pessoas também na internet fizeram, então não quero ser o dono da ideia, mas, e até por isso não coloquei um autor, diz assim: o dedo digita do que está cheio o coração. Gente, diversas vezes eu fiz esse exercício. Eu via um post polêmico, eu gastava minutos digitando e depois apagava. E o coração ficava em paz, sereno. Por mais absurdo que às vezes o ambiente virtual nos proporcione, lembre-se que o dedo digita o que está cheio o coração. Não se assuste que as tretas que você tem arrumado, as discussões que você tem entrado, muitas vezes colocam o seu coração para fora, e isso é ruim. Qual é a aplicação? Você já avaliou o seu comportamento virtual? Não há essa desassociação. A boca está conectada ao coração. Jesus está colocando os judeus para pensar, os grupos religiosos para fazer a seguinte avaliação: olha, esse tom crítico que vocês têm, essa palavra condenatória, essa acidez que vocês lidam com as coisas de Deus, a forma que vocês estão discutindo religião, isso demonstra um coração contaminado. Um coração completamente contaminado. E aí nós podemos então ir para a terceira consideração do texto, porque a fazer essa analogia da boca com o coração, no Evangelho de Jesus e nos textos bíblicos, a boca é o canal pela qual nós expressamos a nossa fé. A boca é o canal pelo qual nós expressamos a nossa fé. Por isso que você vai olhar no texto bíblico, você vai ver que todo aquele que com a boca confessa Jesus como seu Salvador e com o coração crê para a sua salvação, é feito nova criatura. A boca é um instrumento de fé. É através da boca que nós colocamos a nossa fé. Agora, se essa reflexão se aplica aos nossos dias, eu vou dizer alguma coisa que muitos não vão gostar, mas isso é bíblico. Preste bem atenção. Jesus não nos chamou para sermos seus defensores na internet. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos. Não há um chamado para nós para defendermos a causa de Jesus insistentemente em todos os postes raivosos. Jesus nos chamou para seguirmos a sua vida como modelo. E isso diz respeito àquilo que nós somos enquanto comportamento, atitudes, caráter na vida real e também no ambiente virtual. Nós precisamos parar para refletir sobre isso. Não há como desconectar a vida da nossa fé. A boca é a nossa comunicação com o ambiente externo e o seu conteúdo mostra o que está
no nosso coração. Parece simples, óbvio, talvez você já tenha ouvido isso. Mas nós quase nunca refletimos diante dessas situações de agressão, quando a gente vomita as coisas. Por isso que Spurgeon diz o seguinte: boca aberta é um sinal de cabeça vazia. Se no baú houvesse ouro ou prata, ele não estaria sempre escancarado. Forte isso. Mas que nos faz pensar sobre o domínio que nós temos que ter sobre a nossa boca. Ou melhor, sobre os nossos dedos. Você parou para pensar se na forma que você se comunica, as pessoas encontram a sua fé? Eu acredito que nós vivemos um caos social. Recentemente eu coloquei um post de uma coisa que eu disse aqui na igreja no Twitter, e uma má interpretação, porque as pessoas têm uma grande dificuldade hoje com interpretação de texto, acho que faltou isso em algumas formações, né? Lembra da ideia da introdução, desenvolvimento, problematização, né? Conclusão? Há um problema cognitivo na geração atual, que é o pensamento não linear. A pessoa ela não lê o texto todo, ela só lê aquilo que ela quer interpretar. É um pensamento não linear. Então a pessoa ela lê, ela compreendeu aquilo, ela já agride, ela já responde. Por isso que as pessoas hoje, elas, quando leem a primeira linha ou a segunda linha, elas já julgam o texto todo. E elas já vão para o ataque, já agridem, já vão pulverizar o ódio, a raiva, o preconceito, sem parar para pensarmos e refletirmos no nosso comportamento, na nossa fé. Eu sei que a gente vive esse ambiente de polarização, e eu vou falar sobre isso nos próximos domingos, mas eu quero chamar uma reflexão sobre o comportamento humano, de que as nossas palavras e as nossas atitudes têm ferido pessoas. E aqui eu quero concluir, dizendo o seguinte: quando a gente fala sobre agressão virtual, vale a reflexão de algo que eu já disse aqui várias vezes. É muito comum a gente se encontrar ou se identificar como a vítima, aquele que recebe a agressão. É muito comum, se eu falar aqui, alguém já foi ferido, a grande maioria vai dizer, já fui ferido, alguém já me desrespeitou, alguém já me ofendeu. Mas se eu dizer o seguinte, você conseguiria se identificar como um agressor? Porque a grande maioria de nós tem uma grande dificuldade de se identificar como aqueles que agridem, aqueles que ferem com palavras. E somente o Evangelho de Jesus pode transformar a nossa vida. Porque afinal, o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. Velhos hábitos não cabem em uma nova vida. Por isso é importante identificar a nossa natureza, a nossa palavra, os nossos dedos, para que haja coerência na nossa vida. E eu termino com essa semântica do texto. Jesus está levando aos religiosos, os seus haters, os seus stalkers, a coerência entre a prática e o seu discurso e a coerência entre a boca e o coração. Você agrediu alguém? Você se excedeu? Passou do limite? Silencie-se. Tenha domínio próprio, pense na coerência. Peça perdão. Você foi agredido, alguém de alguma forma pulverizou isso em você. Perdoe. Se distancie, silencie num mundo de agressões constante. Eu quero terminar com essa reflexão. Nós vamos parar de agredir as pessoas quando nós considerarmos duas coisas, e Jesus nos faz pensar nisso. O exercício de nós nos colocarmos no lugar do outro, vítima e agressor, e a reflexão de não dizer nada na internet, nenhuma palavra que você não conseguiria dizer na frente da pessoa. Você já imaginou? Você está lá digitando, discutindo com alguém, você vê a fotinha, quando você chega, encontra, é o Drogo? Cara grande desse? É o Moisa? Se você não diz isso na presença da pessoa, não diga virtualmente. Se você foi agredido,
Alguém avançou o sinal vermelho, silencie-se, mantenha a distância, não entre nesses conflitos e perdoe. Se você se excedeu, se você foi além, não use desse recurso para agredir e peça perdão pelos seus excessos. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Nós temos uma grande habilidade, sabe qual é? Ferirmos pessoas. Eu e você, nós temos um potencial muito grande. Eu tenho de machucar pessoas. Nós temos. O que a internet faz? A internet potencializa essa capacidade que nós temos de ofender, de agredir e de ferir. O que Deus nos chama nessa noite é uma reflexão à coerência, principalmente para aqueles que são pais, para aqueles que ensinam, para aqueles que precisam dar o exemplo, para aqueles que são modelos. Se você é pai, pense no seu comportamento, nas suas atitudes, para que isso não se reflita na vida dos seus filhos. Se você ama, e aqui uma reflexão para quem é casado, namorado, noivo, pare de discutir relacionamentos somente no ambiente virtual e de se agredirem através de postagens, mensagens. Digam coisas olho no olho. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado porque essa palavra nos chama à coerência, à reflexão, ao discernimento sobre o nosso comportamento e a nossa atitude de fé. Ó Deus, examina o nosso coração, transforma o nosso coração para que a nossa boca também seja transformada, para que as nossas atitudes, para que os nossos dedos e as nossas postagens reflitam a fé, a graça, a paz, a justiça, o amor, o respeito que como discípulos de Jesus somos chamados a fazer. No nome do teu Filho Jesus é que eu oro. Amém e amém.